Você já ouviu falar do sentimento de direito adquirido do narcisista patológico? Então fica comigo no vídeo de hoje, porque eu vou te falar de pelo menos quatro tipos de sentimento de direito adquirido que o narcisista acha que tem. Eu sou o pastor Israel, terapeuta comportamental, e esse é mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. Entre os traços mais marcantes da personalidade narcisista, poucos são tão destrutivos para os outros e até mesmo para a própria pessoa do narcisista, quanto o sentimento de direito adquirido, também chamado em inglês sense entitlement. É aquele sentimento que o narcisista tem ou se apresenta como eu mereço mais, eu tenho direito a privilégios especiais. Funciona como uma lente distorcida influenciando todas as relações, escolhas e conflitos do narcisista patológico. Embora esse traço apareça descrito em manual de diagnóstico, principalmente no DSM-5, e seja reconhecido por clínicos experientes, pessoas que lidam com essa área, na vida real, dentro do que nós vemos, do que nós experimentamos, na vida real costuma se manifestar de forma mais variada, mais complexa, mais difícil do que se imagina. Para compreender melhor essa dinâmica, podemos organizar o sense entitlement do narcisista patológico em quatro tipos principais, quatro variações dessa mesma condição, dessa mesma crença central de superioridade e de privilégio. Esse vídeo de hoje busca explicar cada um desses tipos, mostrando como surgem, como se sustenta e, sobretudo, como afetam as pessoas que convivem com o narcisista. Vamos mergulhar nessa jornada comigo, que é muito importante que você compreenda. O primeiro direito adquirido é o da superioridade moral ou intelectual. O que quer dizer isso? Essa é a primeira forma do eu mereço mais que o narcisista apresenta. Ele se expressa dessa coisa, porque como ele tem uma convicção íntima de que ele é mais inteligente, ele é mais culto, ele é mais sábio ou mais moral do que os demais. Esse sentimento pode se manifestar de várias maneiras. E nós temos tido alguns exemplos que são importantes para que a gente possa compreender. O narcisista acredita que tem o direito de corrigir, de educar ou humilhar os outros porque sabe mais, porque conhece mais. Ele sente-se autorizado a criticar duramente familiares, colegas, parceiros, sempre sob o pretexto de que está apenas sendo honesto e ensinando o que é certo. Esse é um sentimento muito comum na vida do narcisista. Interpreta qualquer discordância como uma ofensa grave, pois questionar sua visão, questionar suas atitudes é, na sua mente, uma afronta ao seu status
superior. Isso acontece tanto como o homem quanto as mulheres. Tem até uma novela que fala de uma senhora chamada Odete Reutemann. É um exemplo claro disso. Se você assistir, você vai entender essa questão. Esse tipo de direito adquirido nasce muitas vezes de uma história familiar, onde o indivíduo foi incentivado a se ver como especiais, como pessoas diferentes. Em outros casos, é uma defesa inconsciente contra sentimentos que são profundos de inadequação, de vazio, né? Um sentimento muitas vezes de abandono. E na prática, o que nós vemos com essa atitude, pessoas próximas sofrem críticas constantes, sentem-se inferiorizadas e acabam pisando em ovos para lidar com essa pessoa, evitando debates que possam ferir o frágil ego ou a frágil autoimagem de gênio ou pessoa iluminada que o narcisista construiu. A tragédia, nesse caso, queridos, é que a arrogância impede que essa pessoa, o narcisista, possa aprender, possa crescer, possa mudar, porque ele acredita que já sabe tudo o que é necessário, tudo o que importa, ele já sabe de tudo. Então fica difícil lidar com uma pessoa com esse pensamento. O segundo tipo de direito adquirido é quanto ao atendimento incondicional às necessidades emocionais. Esse segundo tipo do eu mereço mais manifesta-se como a crença de que os outros devem satisfazer prontamente e sem limites todas as suas necessidades emocionais. Atenção, validação, compreensão, paciência, afeto, tudo mais que for necessário para que ele possa se sentir melhor. A lógica desse pensamento, dessa atitude, muitas vezes, é que o narcisista espera que parceiros estejam sempre disponíveis para ouvir suas queixas, sem nenhuma reciprocidade. Exige perdão imediato por comportamento agressivo, traindo a expectativa de reparação genuína. Cobra apoio restrito, mesmo quando está evidentemente errado ou errada, ou quando sua conduta fere gravemente quem está perto. Ela não se arrepende, ele não se arrepende. Dificilmente o narcisista pede desculpas por algo que fez ou deixou de fazer. Essa postura costuma vir acompanhada de crise de raiva, desprezo. Na melhor das hipóteses, podemos dizer assim, ele vem apresentando uma vitimização. Quando alguém não entrega essa atenção total a ele ou a ela, o narcisista pode argumentar de forma mais ou menos, vamos dizer assim, explícita, que depois de tudo que eu fiz, ninguém reconhece o meu valor, ninguém reconhece o meu sofrimento, porque sou eu quem sou assim, porque ele merece ser priorizado. Para as vítimas, viver ao lado de alguém assim gera uma culpa constante. Há sempre a sensação de que a qualquer momento essa pessoa saia do seu limite. E qualquer limite imposto a essa pessoa significa falta de amor, significa traição, significa egoísmo, significa agressão verbal.
psicológica. Com o tempo, isso drena a energia emocional da pessoa, destrói a autoestima daquela vítima que convive com esse tipo de pessoa, e tentar agradar ao narcisista é impossível. Então, esse ponto de vista clínico que a gente analisa muitas vezes, esse ponto que é importante que a gente conheça, porque quando você analisa um indivíduo com essa característica do ponto de vista clínico, esse direito adquirido revela, na verdade, um vazio existencial, um vazio interno, que o narcisista não reconhece, nem consegue preencher de forma saudável. E por isso, a forma que ele tem é de atacar. Ele nunca vai pedir ajuda. Você pode notar que uma pessoa que tem essas características, ela, quando está com um problema, ao invés dela pedir ajuda, ela ataca. Ela agride. Aí você nota, essa pessoa está com algum problema. Aí é que pergunta a ele ou a ela o que é que está acontecendo. A primeira resposta vai ser negativa, porque ela não quer se expor. Mas se você insistir, ela vai dizer, porque eu sou assim, vem com a vitimização. Até chegar no ponto. Mas daí que você chegue a essa conclusão, precisa se preparar para identificar essas causas. Tá certo? O terceiro tipo de direito adquirido do narcisista são as regras especiais. Ou seja, ele está sempre acima da regra normal. No terceiro tipo de direito adquirido, o narcisista patológico, ele acredita firmemente que ele deve ter regras especiais aplicadas à sua conduta, ou que simplesmente está acima de todas as regras. Quer dizer, todas as regras servem para os outros, para ele ou para ela não. Todo mundo precisa, mas ela não precisa seguir a regra, porque ela está acima disso. Alguns exemplos comuns que acontecem muito quando conversamos com alguns tipos dessa condição é achar que não precisa cumprir horário, não precisa cumprir prazo, esperam tratamento VIP em situações cotidianas, como no trânsito, na fila do banco, na fila do supermercado, e acham que eles merecem sempre um local de destaque. Descumpre promessas, promete fazer algo, mas não fazem, convencido de que outros precisam compreender suas razões, justifica suas mentiras, suas traições ou seus comportamentos abusivos, dizendo que foram necessárias essas atitudes, essas ações dele, e a culpa é sempre do outro. Este sentimento de eu mereço mais costuma gerar frustração nos contextos sociais. Em relacionamentos, como por exemplo, o narcisista quer liberdade para sair sem explicações, mas exige saber todos os passos do parceiro. Quer apoio financeiro, favores financeiros, mas nega ajuda financeira a quem quer que solicite. É sempre dessa forma que eles trabalham. Esse padrão é particularmente destrutivo porque naturaliza o abuso. O narcisista realmente acredita que está certo ao quebrar regras e que quem reclamar é porque ela é fraca ou porque é um invejoso, é uma invejosa. Por trás dessa postura está uma defesa contra sentimento de vulnerabilidade, de fragilidade. Então, admitir
igualdade perante a lei, ou diante de um parceiro, não é? De uma parceira, seria reconhecer que ele não é onipotente. Algo que para o narcisista é muito precioso, porque ele preza pela sua autoimagem construída. Então, isso, dentro desse contexto, lhe dói muito admitir que não é uma pessoa que merece favores especiais. O quarto tipo de direito adquirido do narcisista é o sucesso e o reconhecimento excepcional. O que quer dizer isso? Nesse tipo de pensamento de direito adquirido, embora nem sempre seja percebido de imediato, o narcisista, ele acredita que tem direitos naturais de sucesso, direito à fama, direito à riqueza, direito ao status, muitas vezes sem nenhum esforço proporcional, ou seja, ele não quer fazer nenhum esforço para conseguir, mas acha que tem direito. Esse tipo de direito adquirido se manifesta muitas vezes, preste atenção, porque você pode ver isso no seu dia a dia. Quando o narcisista fala constantemente sobre grandes planos, grandes projetos, conquistas futuras, sem trabalhar de forma constante, sem se esforçar, sem pesquisar, sem estudar, só querer. Ele acha que querendo vai conseguir essa condição. Considera que cargos, promoções ou elogios devem vir espontaneamente, só porque ele existe. Ele é especial. Sente-se ultrajado quando não recebe o reconhecimento por algo que fez ou deixou de fazer, ou que outra pessoa fez na equipe dele, nos colegas de trabalho, e foram reconhecidos, e ele não foi reconhecido. E ele se sente indignado. Como é que essa pessoa está sendo reconhecida e eu, aqui, lindo, maravilhoso, que tenho todo o direito de receber elogio, não recebi? Então, na cabeça do narcisista patológico, ele não aceita os méritos dos outros. Por isso ele minimiza os méritos de outras pessoas, atribuindo o sucesso delas à sorte. Ou então foi algum arrumadinho que fizeram. Foi um combinado. Tem falcatrua aí. Porque ele não admite que uma pessoa possa crescer e ele não. E ela não. O problema não é sonhar alto, querido. Sonhar alto é uma bênção. Todos nós podemos ter um certo grau de ambição. Mas o narcisista patológico, ele acredita que não ter alcançado algo é sempre culpa do sistema, da inveja dos outros, das pessoas que colocam ele para trás. É uma injustiça atrás da outra. Na cabeça do narcisista é assim. E essa falta de autocrítica, muitas vezes, tenta camuflar as suas próprias falhas. Essa postura gera um relacionamento e relacionamentos superficiais. Ele nunca se aprofunda numa amizade, porque tudo gira em torno da admiração externa. Se essa pessoa com quem ele está não admirar, não elogiar todos os dias, ele vai deixar essa amizade. A autoestima se sustenta em aplausos. Quando os aplausos faltam, surgem crises de fúria, crises de vitimização, desprezo pelo mundo, mostrando que o mundo é medíocre, que ninguém merece, só ele. E como esses
direitos adquiridos se formam, se sustentam, melhor dizendo. É importante entender que o Sense-Entitlement não é apenas uma escolha consciente, ou esse eu mereço. Não é só uma escolha consciente. Ele se forma ao longo dos anos, sustentado por uma experiência de supervalorização, né? Quando a criança é tratada desde pequeno como princesinha, princesinho, né? O príncipezinho. Esse tipo de criação sem limite faz com que crie-se futuros narcisistas dessa forma. Ou o outro extremo, ferida emocionais profundas, abandono, humilhação, negligência, que leva a pessoa a criar uma imagem grandiosa para poder compensar aquela que ele realmente é. Reforços sociais, como amigos, parceiros que cedem repetidamente para evitar conflitos, tudo isso faz com que cresça esse sentimento. Mecanismos internos como a negação, a projeção, né? A racionalização, tudo isso faz com que essa pessoa tenha um transtorno de personalidade narcisista patológico. Por isso mesmo é que parece óbvio, né, de fora, né, quem vê de fora, que o narcisista geralmente não percebe e que vive exigindo privilégios. Ele realmente acredita que são justos. Ele acredita que são merecedores. Até que alguém lhe chame a atenção para a realidade, ele vai continuar sendo desse jeito. Mas qual o impacto sobre quem vive com o narcisista? Olha, conviver com alguém com espectro narcisista é um tanto quanto difícil. Porque é emocionalmente devastador, claro, porque parceiros, amigos, né, familiares podem sentir exaustão, né, por estarem sempre tentando agradar, pisando em ovos com essa pessoa, e a perda da própria identidade que a vítima tem, porque ela passa a viver em função da necessidade do narcisista, a vergonha por ceder à chantagem dele, e a solidão, já que o narcisista raramente demonstra uma empatia. Porque os narcisistas não têm empatia, nós já estudamos isso no vídeo no nosso canal, nós temos vários vídeos falando sobre esse assunto. Eu peço a você que maratone nossos vídeos, porque você vai encontrar muita matéria sobre esse assunto. Então, eu quero te dizer aqui, para finalizarmos esse vídeo, que se alguém pensa que o narcisista pode mudar, deixa eu te dizer uma coisa aqui importante. Ele pode até mudar, não é impossível. Mas para isso tem que ter um acompanhamento muito pesado de profissionais na área de saúde mental. Psicólogo, psicanalista, psiquiatra. Porque ele por si só não vai se sentir, vamos dizer assim, desejoso de sair. Porque para ele não tem defeito nenhum, os outros é quem tem. Né? Ele é perfeito, ele é maravilhoso. Então as outras pessoas é que precisam compreendê-lo e, assim sendo, aceitá-lo do jeito que ele é. Então, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, te esclareceu alguns pontos, então se inscreva no nosso canal. Nós temos o maior prazer em esclarecer muito desse assunto. Comente, não é?
fale o que você está achando dos nossos vídeos, das nossas explanações e qual é a sua dúvida. Se nós pudermos ajudar, ajudaremos daqui mesmo, tá certo? Então nós ficamos por aqui e eu espero você no nosso próximo vídeo.